Então, eu queria agradecer mais uma vez, professor Javier. Eu queria só ler um pouquinho sobre a formação dele, para a gente ter registrado aqui. Ele tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, mestrado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na UFRJ, doutorado em Sociologia e pós-doutorado também na Universidade de Lisboa. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Unirio e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. Então, vou passar a palavra para o professor Javier. Obrigado, Joana. Obrigado, Licera, aí pelo convite desta série, que é muito interessante, porque era uma disciplina assim, que não tinha muito movimento e vocês chegaram para movimentar, está ótimo para o programa, não? Eu assisti anterior, gostei também. E, bom, e hoje a proposta era da Joana, que me fez a proposta de apresentar Pollack, um autor que, Mikhail Pollack, que eu trabalho nos cursos, principalmente, mis cursos são sobre memória política, não? É uma área que me vim especializando já há anos, orientando tese de mestrado, doutorado sobre o tema da memória política, não? E escrevendo muito sobre o tema da memória política. E Pollack, sem dúvida, é um autor que está mais ou menos bastante nessa linha, embora não defina essa categoria especificamente, mas tem muitos conceitos e abordagens que têm a ver com o campo da memória política, não? Bom, Pollack nasce em 1948 e morre muito cedo, aos 44 anos, morre de AIDS na França. E escreve muito sobre esses temas, não? Ele, nasce em Viena, mas estuda na França, estuda na École, estuda com Pierre Bourdieu, que na sociologia é uma referência muito importante, y con Boltanski, también otro autor, un sociólogo también de gran influencia en la sociología francesa. Bom, y él con Bourdieu trabaja na École junto con Bourdieu y no Instituto do Tempo Presente, que es un instituto principalmente de historiadores. Y bueno, toda su carrera es na França, nessa instituição, não? Bueno, ele tem várias áreas de pesquisa e de pesquisa bastante intensa de questionários, um pouco bastante com a influência de Bourdieu, de entrevistas, questionários, um pouco seguindo Bourdieu, uma das linhas de Bourdieu de un libro, A Miseria do Tempo Presente, A Miseria do Mundo, perdón, A Miseria do Mundo, donde ele trabalha com muitas entrevistas, um livro muito interessante, e outros livros onde ele recorre muito a entrevistas e questionários, não? Mas os primeiros trabalhos dele são sobre Viena, Viena 1900, é um dos livros de Pollack, donde, claro, trabaja un poco en ese tema de la legendaria Viena de 1900, donde hay una, digamos, la burguesía local y el Estado financian a grupos culturales de vanguardia, y el resultado es más o menos increíble, ¿no? En pintura, Klimt, en música, Schoenberg, críticos, escritores, músicos, entonces todo un movimiento de vanguardia cultural de toda Europa, claro, Freud, todo de esa época, que tiene a ver con ese contexto, y también con un contexto en el cual él va relatando el fortalecimiento del antisemitismo, ¿no? Entonces, esos dos movimientos, un movimiento fuerte de innovación cultural y, poco a poco, a emergencia del antisemitismo en Viena. Mas, él trabaja un poco esa ciudad y ese fenómeno tan particular que fue realmente un apoyo fortísimo a grupos de vanguardia, ¿no? A gente ve que cuando el Estado
apoia a cultura, grupos de vanguardia y cultura en geral, los resultados a veces son impresionantes, como fue el caso de Viena, ¿no? Bueno, después tem outro trabalho muito conhecido, bueno, en esa línea de estudios culturales, digamos así, hace un estudio sobre Karl Kraus, que es un crítico cultural, muito presente na imprensa, na época, se vive na transição aí do século. E é interessante, esse trabalho está traduzido ao português, que tem uma frase que me chamou a atenção de Pollack citando Karl Kraus, ¿no? Que era assim como um crítico literário, um crítico da imprensa, com debates na imprensa muito importantes. E ele diz assim, Karl Kraus, ¿no? na emergência do nazismo na época, ¿no? De Hitler na época. Dice, diferente de outros discursos políticos, o nazismo reivindica os crimes que comete, ¿no? Es una frase así que interpela o momento actual, ¿no? Interpela o momento actual. Diferente de outros discursos políticos, o nazismo reivindica os crimes que comete. Bom, é uma obra muito grande e um trabalho muito grande de Pollack sobre Karl Kraus. O segundo trabalho, assim, muito citado e muito de referência também, es os homossexuales e o AIDS, que é uma pesquisa que ele faz de muito fôlego, com aproximadamente 300 questionários, e envia cartas a leitores de uma revista do campo homossexual muito conhecida na época. E o próprio Bourdieu diz que realmente ele consegue construir uma teoria quase antropológica sobre as representações dos homossexuais na França, ¿no? Então, é um estudo de referência na época, onde discute o tema do risco e a identidade, fundamentalmente. Mas trabalha também sobre a relação médico-paciente com AIDS, as associações de combate ao AIDS da época, e um tema que também tem muito a ver com o momento, que é a gestão das epidemias, não? Considerar nesse momento o AIDS como uma epidemia, o tema de a gestão como Estado e como as associações intervêm na gestão da epidemia, não? Mas o tema fundamental dele é como a identidade homossexual, como a identidade gay, nesse período lidou um pouco perante esse risco, perante essa doença que foi o AIDS, ¿no? Y claro, por último, que es el tema que vamos a trabajar más, un texto sobre a experiencia concentracionaria, es el título del texto en francés, que trata, claro, sobre el Holocausto, principalmente sobre el retorno de mujeres que estuvieron en el campo de concentración de Auschwitz, que ele fez entrevistas e pesquisas a fundo, ¿no? Entonces, uno de los temas que vamos a tratar va a ser fundamentalmente esa cuestión focando en esas entrevistas, algunos temas teóricos que en el programa venimos trabajando, que vengo trabajando también más pesquisas. Uno de ellos es memoria subterránea, una categoría muy utilizada, a cuestión do silencio, na entrevista, a cuestión do silencio do entrevistado, y a cuestión dos testimonios. Entonces, esos son tres temas que voy a abordar así de una forma no mucho en profundidad, bueno, porque de esta manera no tenemos mucho esa posibilidad, mas levantando, sí, los temas principales, ¿no? de ese debate. Primeramente, el tema de la memoria subterránea, ¿no? Que aparece en varios artículos en revistas, que aparece también en ese texto sobre la experiencia concentracionaria.
sí, da experiência concentracional, dos campos de concentração, claro, que ele diz que, nesse texto, Memória, Esquecimento e Silêncio, que está traduzido ao português, um texto de 1989, ¿no? Quase no início da década de 90, iniciando a década de 90, que diz, claro, que na década de 80, já próximo à década de 90, a diferença dos textos de Holbach e outros textos da memória social, começam a emerger estudos sobre memória social, mas do ponto de vista dos excluídos e das minorias, ¿no? Ele diz que, bueno, que isso, de alguma maneira, não está presente em Holbach, foi uma novidade dos estudos da memória social, y esos estudios sobre minorías, sobre excluidos, sobre periferias, que en las universidades europeas y americanas comienzan a aparecer, tratan lo que él denomina de una forma bastante apelativa en cuanto a concepto, memorias subterráneas, ¿no? Utiliza esa categoría, memorias subterráneas, que sugiere mucho, ¿no? Memorias de vallo, memorias que no se ven, memorias que... entre tanto, es un concepto poco desenvolvido en obra de él, es decir, como categoría llama atención porque tem apelos muy interesantes, mas, entre tanto, no fue mucho desenvolvido como concepto, ¿no? Mas vamos a tentar ver por onde ele toma, pelo menos, essa ideia de memórias subterrâneas, e tem muito a ver, claro, com os programas, porque muita gente utiliza esse conceito, não? De memórias subterrâneas, que, volto a repetir, não está muito bem construído como conceito, mas como uma referência, não? Ele fala de memórias subterrâneas, principalmente como contraposição à memória oficial, ou à memória nacional, considerando que a memória oficial, a memória nacional são uniformes e são opressoras enquanto impõem uma memória sobre a nação ou uma memória do ponto de vista do Estado, não? Já estas memórias subterrâneas trabalharían, claro, como indica un poco a idea de subterráneas, trabajarían en silencio y emergerían en ciertos momentos en una forma brusca y disruptiva, ¿no? Esa es una característica que le llama atención. O sea, que en cuanto a memoria oficial, sería una memoria de continuidad, una memoria de estabilidad, ¿eh? Esa memoria subterránea sería una memoria disruptiva, una memoria brusca que aparece na cena política, no espacio público, su funcionamiento sería más en silencio, una memoria que en cuanto no opera, digamos, no emerge, trabajaría en esa imagen topológica de un subterráneo, ¿no? Es decir, en vallo de una vía pública, ¿no? En vallo do público, ¿no? Y él cita varios casos históricos, principalmente en la Unión Soviética, con el proceso de la perestroika, o antes de eso, con Khrushchev, cuando denuncia los crímenes del estalinismo, en fin, varias lecturas sobre ese tema del estalinismo, embora él inclusive él rompe con el PC, también tiene debates en torno a eso, lo que significó esas críticas al estalinismo con relación a las víctimas, todo el debate político de la época. Y a partir de esta perestroika, fundamentalmente, esas memorias subterráneas él analiza cómo emergen, ¿no? Que hasta ese momento eran muchas memorias clandestinas, prohibidas de aparecer a riesgo de represalias, de prisión. Entonces él analiza un poco, no en este caso específico, más ve en ese momento una irrupción de memorias con relación al estalinismo que digamos, estarían hasta ese momento
como memorias subterráneas, ¿no? Como memorias subterráneas. Y esas memorias, claro, no ocupan a cena cultural, ocupan os debates políticos, pessoas que não tinham falado hasta esse momento, enfim. Esse era um pouco, para ele, um dos marcos da emergência de memórias subterrâneas na União Soviética nesse período. E, bom, e uma característica da memória subterrânea, e aí é um tema que, bueno, que eu tal vez foi um ponto de partida para eu começar também em minhas próprias pesquisas a aprofundar mais, a indagar mais, que elas invadiriam o espaço público. Ou seja, memórias subterrâneas é o momento no qual elas entram no espaço público. Esse é o ponto dele. Es decir, não tanto analisar como circulam as memórias subterrâneas, que teria sido, a meu modo de ver, muito interessante, como que circulam, como... de qué trata sus fluxos, mas él se preocupa más de, bueno, qué acontece cuando emergen no espacio público, cuando irrumpen no espacio público. Es decir, todos esos efectos que eso tiene en términos de revisionismo histórico, autocrítica, en fin, efectos políticos de memorias que eran clandestinas, cuando la palabra es invaden, cuando ocupan o espacio público, ¿no? Entonces, subterráneo está asociado ao pasado y está asociado a algo silenciado, diferente a algo esquecido, es un punto importante, si no es que es esquecido y de un momento para otro comienza a ser lembrado, no. Es una gestão do silêncio, que va a ser un texto que depois voy a leer algunas partes, una gestão do silêncio muito diferente a un esquecimento, y que ele ve como una forma de resistencia al discurso oficial, ¿no? Él ve la memoria subterránea como una forma de resistencia al discurso oficial. Y ele dice, aguardando a hora da verdade, ¿no? Una frase así muito forte, aguardando a hora da verdade, como si, bueno, hubiese un momento no qual ahí sí pueden aparecer. Y yo me lembraba casos, por ejemplo, a propias madres de Praça de Maio, ellas comienzan a falar ainda durante la dictadura, ¿no? Es decir, que no estuvieron esperando un momento donde ese discurso fuese, digamos así, posible, ¿no? No medio de dictadura, inclusive, varias fundadoras de la Praça de Maio están desaparecidas. Entonces, es decir, esa idea de que es un discurso que espera a hora da verdade, esa hora da verdade puede ser cualquier momento, inclusive puede ser en un momento da peor represión posible, ¿no? Claro que cuando existen condiciones políticas más favorables, como en el caso de la perestroika, por ejemplo, claro, podemos esperar que esas memorias subterráneas emerjan con mayor potencia, ¿no? Más pessoas falen, más pessoas quieran falar, las condiciones sean más favorables para a fala, ¿no? Las condiciones sean más favorables para a fala. Mas eso no implica que só apareçam cuando las condiciones son favorables, sino principalmente, bueno, en América Latina vemos que esas memorias subterráneas pueden emergir en otros momentos de represión brava, ¿no? Entonces no está asociado necesariamente a un momento, digamos así, entre aspas, de permisión para fala, ¿no? De condiciones para fala. Ahora, él dice claramente, sí, que no se trata de un confronto entre sociedad civil o Estado, como si las memorias subterráneas fuesen da sociedad civil y las memorias oficiales fueran só de Estado, ¿no? Porque eso se cruza de diferentes maneras. Por ejemplo, la Comisión da Verdade, aquí no Brasil, fue o Estado que inicia a Comisión da Verdade, ¿no? O sea, que no es que a memoria subterránea representa a grupos da sociedad civil y a memoria oficial representa el Estado. A veces su Estado también moviliza las memorias subterráneas, ¿no?
Então, não é simplesmente a contraposição de um contra outro. Mas, sem dúvida, muitas memórias subterrâneas têm como referente uma oposição contra uma memória oficial, não? Uma oposição, isso aconteceu claro, nas ditaduras, aconteceu em Sudáfrica, com o apartheid, é decir, o confronto muitas vezes tem a ver com o Estado, Mas também pode acontecer contra outro grupo, por exemplo, uma guerra, não? Contra outro grupo identitário, contra outro, como por exemplo nas guerras nos Balcãs, não? Contra outros grupos que não necessariamente estão representados no Estado, não? Mas é um marco, memória subterrânea, memória oficial. E claro, o tema da memória oficial, às vezes fica difícil identificar onde que está, porque, bueno, no século XIX, a memória oficial tinha muito a ver com a construção de uma historiografia oficial, não? Por exemplo, os livros de história não tinham muitas tendências. Era o livro de história oficial, era o livro de escola, era o livro... entretanto, hoje em dia fica realmente até difícil identificar onde que está a memória oficial, não? Um dos temas de pesquisa que tenta desdobrar, não? Bueno, como identificamos uma memória oficial, não? Porque a veces una memoria oficial, claro, no está en los libros de historia. A historiografía hoy es muy diversa, no existe una historiografía, ¿no? Una historiografía oficial. Mas, bom, ese es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo se expresa hoy en día una memoria oficial? Y uno de los temas asociados a memoria subterránea, y ahí sí, ahí Pollack trae una entrada bastante particular, que es el tema del silencio. O tema do silencio, ¿qué sentido? Él entrevista mujeres que retornaron de Auschwitz, retornaron do campo de concentración de mujeres. Él entrevista, interesante, porque las entrevistas que él hace con relación a whites son só masculinas, mas estas pesquisas sobre o campo de concentración son só femeninas. Él no li nada al respecto, si hubo algún criterio específico, en fin, mas esa fue una regularidad, ¿no? Entonces, son 16 entrevistas en profundidad que duran meses a mujeres que retornaron, sobreviventes del campo de concentración, que retornan a Francia, a Polonia, a Austria, a Alemania, donde él hace preguntas en profundidad, y también utilizando otras fuentes, principalmente declaraciones que hacen no ámbito jurídico, que esas mujeres hacen no ámbito jurídico, escritos de las propias, artigos sobre ellas, es decir, diversas, no son entrevistas, sino una multiplicidad de fuentes, y eso es interesante porque él después va a hablar que a veces no campo de historia oral, que es el campo de las entrevistas, existiría un cierto tipo de inocencia, como si un entrevistado falaría absolutamente todo, ¿no? Que es imposible, ¿no? ¿Qué significa todo, aliás? Entonces, él hace mucha énfasis no tema de interpretación de las entrevistas, y por eso él utiliza diversas fuentes, no son entrevistas, ¿no? Utiliza en este caso depoimentos no ámbito jurídico, como comenté, romances sobre el tema del campo de concentración, cartas de los propios entrevistados, autobiografías, es decir, una diversidad muy interesante de fuentes para interpretar esas falas, ¿no? Y es un tema que, bueno, que nos interpela porque
bueno, a gente que trabalha muito na memória social com entrevistas, com falas de outros, com história oral. Bom, a história oral é uma fonte, não significa que ela fale por si mesma, não? Para isso estamos nós mediando essa fala com outras fontes e interpretando essa fala, não? Interpretando essa fala. Bueno, ele falou isso por quê, como interpretar esse posicionamento. E no caso dele, de Pollack, uno de los temas es cómo interpretar esos silencios. Silencios, varios silencios. Primero, o silencio de pessoas que começam a falar 40 anos depois dos campos de concentração, não? Que é o caso dele, não? Ele entrevista essas pessoas 40 anos depois do acontecido. Es decir, pessoas que começam a falar 40 anos depois. Claro, não é que comecem por primeira vez, porque muitas delas foram convocadas na justiça, ¿no? Nos tribunais de Nuremberg, falaram nos tribunales, e, portanto, é uma fala no marco jurídico, ¿no? No marco dos tribunais de julgamento do nazismo. Mas ele está falando, bueno, que falaram a um pesquisador, ¿no? Fuera dos marcos jurídicos, ¿no? A primeira vez que elas falam, que algunas delas falam para pesquisadores. Por tanto, ese tipo de silencio. Y después, claro, os silencios que tienen a ver con la propia fala, de cosas que no se falan, de cosas que no se quieren falar, de cosas que aparecen en algún momento da fala y después ya no se falan más, y cosas que no aparecen, ¿no? De las cuales no se quiere falar. Entonces, digamos, esas diversas formas de silenciamiento que ele va diferenciando, ¿no? Entre o no dito, entre o silenciado, o no dito, o esquecido y o recalcado, que no es todo a misma cosa, ¿no? Son diversas formas de silenciamiento, ¿no? Es decir, o silenciado, es decir, el que en este momento no se fala por diversas razones que él atribuye, entre otras razones, a culpa de provocar o sentimento de culpa da própria poblação, por exemplo, de Berlim, de Alemanha, quando retornam as pessoas do campo de concentração, que não querem se deparar com isso, não querem nem ouvir falar sobre isso, e eles estão em um processo de alguma forma, entre aspas, adequação a uma vida depois do campo de concentração. Então, bueno, muitos, si bien no colaboraron, sabían de qué se trataba. A un tiempo atrás dieron un filme alemán que llamaba-se O Silencio, no sé si ustedes asistieron, que era un poco eso, una mulher que esteve no campo no retorno. ¿Qué acontece no retorno? Mas ninguém quer falar sobre isso. Não, muito bem, mas ninguém quer falar sobre isso. Ela entra nesse jogo hasta que en un momento surta y manda a todo el mundo a merda, migra, deixa a cidade, enfim. Ele confronta aos amigos, entonces ese tipo de silencio que está falando, ¿no? Y por otro lado, a culpa de muchos deles propios que, bueno, sobreviven porque están en un lugar dentro de los campos de concentración que tem muito a ver con la administración do campo. Entonces, una cierta culpa de, por ejemplo, haber participado na elaboración das listas de deportación, ¿no? Sí, un tema muy difícil de julgar eso, ¿no? Es muy difícil de julgar eso, una situación absolutamente extrema. Dos tipos de colaboración, una situación absolutamente extrema, más se coloca Pollack en un lugar de interpretar ese silencio, ¿no? Es un desafío como pesquisador, un desafío de sensibilidad do pesquisador, de cómo pesquisar ese tipo de situaciones límite, ¿no? Sí, vocês ven, o cara está pesquisando pessoas portadores de AIDS y pessoas que estuvieron en campo de concentración, ¿no? Entonces tiene que tener una sensibilidad muy trabalhada, ¿no? Muy trabalhada. Inclusive porque esos temas que él
que ele está pesquisando é totalmente diferente a os escritos do Mestre, ¿no? Os escritos de Bourdieu, donde Bourdieu o que trabalha é, entre aspas, a normalidade, ¿no? Hábitos é um conceito que trabalha como se constitui o normal, esse é o tema central de Bourdieu, não como hábitos, que não é o hábito, mas são as regras culturais que permitem a reprodução das classes e dos grupos, são incorporados e, portanto, o tema de Bourdieu é a continuidade do hábitos, a continuidade da norma, a continuidade das características de classe, ¿no? Es decir, como una clase se reproduce no tempo, ¿no? Esa es una de las preguntas de Bourdieu. Y Pollack va para un tema totalmente opuesto ao mestre dele, a Bourdieu, que es cómo se sitúan as identidades dos grupos perante situaciones limites, ¿no? Perante situaciones limites. Un tema que Bourdieu jamás pesquisó, ¿no? Perante situaciones limites. Então, o silêncio, o indicível, o que não pode ser dito, embora aqui ele não entra no registro do trauma, não? No registro do trauma. Ele entra no registro do que não pode ser dito, o que é silenciado. E é interessante com isso do trauma, porque eu tenho uma amiga que chama-se Fabiana Rousseau, cuyos pais fueron desaparecidos en la dictadura, mas ella es psicoanalista y tiene un papel importante en Argentina porque ella, dentro del Estado, creó una institución que discuta para las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Dentro del propio Estado, durante el periodo de Néstor Kirchner. Ella fue directora, ella fue que teve esa idea, ¿no? Y después, bueno, claro, fueron contratadas psicoanalistas, abogados y tal. Y ellos hacían a mediação un poco entre las víctimas del terrorismo de Estado y o pessoal jurídico, ¿no? Que por primera vez o pessoal jurídico comenzaba a oír víctimas de campos de concentración en Argentina, porque durante la dictadura teve campos de concentración, y o cara tiene una cabeza con criterios jurídicos, ¿no? Criterios jurídicos. Es decir, cómo oír una víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, ella tiene ese papel importante. Y me llamaba la atención que en las pesquisas que ella lee sobre las ciencias sociales, sobre esos temas, terrorismo de Estado y grupos que fueron, digamos, víctimas de violencia de Estado en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes ámbitos. Cuando los cientistas sociales, sociólogos o memoria social, en fin, comienzan a hablar del tema del trauma, ahí salen de foco. Es decir, en el resto todo bien, dice, mas cuando comienzan a hablar del trauma, no entienden muy bien de qué se trata. Y claro, es un tema muy específico no ámbito da psicologia, da psicanálise, não? Então, às vezes, a gente fala de trauma de uma maneira muito superficial. Então, ela recomenda que quando se fale de trauma, se dialogue com pessoas que trabalham sobre trauma, não? Porque a veces a gente fala de trauma de uma maneira, bueno, um impacto muito forte, alguma coisa que não pode ser dita. Bueno, não é isso o que está em jogo no trauma, não? Claro, hay cosas que no pueden ser ditas, mas él está mostrando acá que son ditas, ¿no? Exactamente está mostrando que son ditas. Entonces, no es no dito a característica, o que no puede ser dito a característica do trauma. En fin, ela me dio un toque, eu nunca trabalhei com questão do trauma, assim como tal, mas é interessante passar esse toque para vocês, porque, vez por outra aparece esse tema do trauma, y a veces tratamos ese concepto con una cierta superficialidad, ¿no? Así como si o no dito es trauma y punto, acabó. No. O trauma puede ser dito de diferentes maneras a partir de un trabajo y él está mostrando cómo está siendo dito, ¿no? Cómo está siendo dito porque, bueno, esas mujeres de alguna manera falaron y fueron las entrevistadas de él, ¿no? En todo ese tema da especificidade do trauma, não? Eu diria que ele trabalha mais que o trauma, algo assim como os pactos de esquecimento.
decir, esquecimiento como un pacto consciente, como un pacto entre partes. Pacto porque, bueno, él está voltando para la ciudad donde mora, y bueno, él está negociando con ese retorno, ¿no? Es un pacto con los que no quieren oír, es un pacto con el Estado, es decir, pactos de silencio, ¿no? Pactos que, bueno, que en América Latina tenemos muchos pactos de silencio, ¿no? Imaginen ahora Chile de Pinochet, cuántas décadas de pacto de silencio, ¿no? Hasta el surgimiento de una memoria actualmente, una memoria da época de Pinochet, ¿no? Es una cosa muy interesante esa cosa de cuándo se rompe ese pacto, cómo se rompe ese pacto, cómo se quiebra ese silencio, ¿no? Claro que en el caso de Chile, ahí sí, se comienza a hablar tardíamente, porque quien hace a transição é o próprio Pinochet, en América Latina un caso único, es decir, el dictador hace a transição, o caso de España es más o menos parecido, o dictador hace a transição, entonces, perante ese momento, as falas sobre a dictadura comienzan a aparecer tardíamente, muy tardíamente, tanto en España como en Chile. Ahí sí, las condiciones políticas da erupción de las memorias subterráneas. Es un tema ciertamente de Pollack, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones políticas que permiten esa fala subterránea emergir, ¿no? Esa fala subterránea invadir o espacio público? Entonces, un grande foco en las condiciones políticas que permite, es decir, claro, también en las falas subterráneas, más principalmente en las condiciones políticas que hacen eso posible. Y vean bien, di dos ejemplos contrarios, ¿no? O caso de Argentina, donde a fala denunciando y tal, acontece en plena dictadura, y o caso Chile que acontece mucho después, ¿no? Mucho después, 50 años después. Entonces, el golpe en Chile fue 73, casi más de 40 años después. Entonces, ustedes ven que las condiciones políticas de emergencia de las memorias políticas, las memorias subterráneas que le llama, son muy diferentes. Por eso requiere análisis también diferentes, ¿no? ¿Por qué empezó en Argentina? ¿Por qué no Chile? ¿Cuáles fueron las condiciones en cada caso? Bueno, entonces, ¿cómo situar el silencio, no? ¿Cómo poder relatar o sufrimiento en esas condiciones limites? Y ahí él coloca, bueno, tema de esas condiciones políticas para irrupción del discurso, y también el tema de qué escuta se coloca para que esa víctima, que esa persona, que en general las memorias subterráneas tienen a ver con víctimas, comienza a falar, ¿no? A escuta del pesquisador. ¿Cómo el pesquisador se coloca para que esa fala comience a se construir, ¿no? Bueno, y él cita el caso de una... Después a gente va a hablar un poco sobre un texto que se llama A Gestão do Indecível, de una sobreviviente llamada Rucci, que volta para Alemania, volta para Berlín, y dice, olha, él hace contacto a través de una persona amiga de ella, y ella responde para él, olha, yo no quiero hablar más sobre eso, ya sufrí mucho en torno a eso, ya trabajé mucho sobre ese tema, no quiero voltar 40 años después a ese tema. Bueno, ahí nuevamente en contacto, él dice que, bueno, en un momento dice, olha, estoy decidida a hablar porque quiero que mi fala, ya estoy muy idosa, quiero que esa fala circule de alguna manera en el espacio público, ¿no? Que sea divulgada. Después, no medio de la entrevista, él dice que recibe un llamado de una socióloga amiga y dice, hola, no confía en muchos sociólogos porque
não estão muito implicados com o tema. Eles só querem fazer sua tese e pronto. Bom, aí o cara, novamente, mais 2, 3 meses. O sea, todo o trabalho, claro, porque isso vocês se vão a deparar, independentemente, a vezes nas entrevistas, de que seja temas muito complexos, não? Bueno, como o momento donde o entrevistado comienza a sentir confianza con el pesquisador, haya que eso vale la pena, haya que vale la pena, que a propósito del pesquisador sobre ese material vale la pena, y bueno, comienza a hablar, ¿no? Y comienza a hablar. Entonces, él también fala un poco de cómo se coloca a escuta do pesquisador para que esa fala comience a ser construida, ¿no? Esa fala comience a acontecer, comienza a acontecer. Bom, então ele vai trabalhar um pouco com o que ele chama, a partir dessas falas, vamos a ver um pouco, daqui a pouquinho, eu vou passar por aqui a apresentar alguns trechos da fala do entrevistado, muito duros, não? Pero, bom, a gente trabalha na memória social, nem todas as memórias são memórias alegres, não? No sentido de Spinoza, algunas memorias son trágicas, son terribles, y a gente tem que estar preparado como pesquisador para oír memorias de todo tipo, ¿no? Somos pesquisadores de memoria social, ni todas memorias son memorias alegres, de memorias que son trágicas, memorias de violencias diversas, memorias contra grupos étnicos, contra grupos raciales, memorias contra género, memorias barra pesada, ¿no? Entonces tenemos que estar un poco, también trabajar ese otro lado de oír, ¿no? Hay memorias de todo tipo. Entonces tenemos que también que tener esa capacidad de estar prontos para oír memorias muy duras, ¿no? Bueno, entonces él dice que ele trabalha fundamentalmente, quando ele fala sobre suas pesquisas, a função do não dito. A função do não dito. Então, vocês veem que todo esse outro lado, também subterrâneo, da pesquisa, não? A função do não dito. Que seria, o não dito estaria entre o silêncio, o não dito. O não dito é, bueno, você fala na entrevista, mas tem coisas que você não fala. Então, o não dito está aí. O esquecimento, o recalcado y o recalcado, ¿no? O recalcado de forma inconsciente. Entonces ele diz que son formas, veja a frase, oye, muito interessante a frase, formas de organizar o distanciamento de aquilo que no puede ser colocado a distancia. ¿Cómo organizar? Son formas que as pessoas têm de organizar o distanciamento daquilo que no puede ser colocado a distancia, que es, claro, imaginen, un cara que estuvo en un campo de concentración, ¿no? Es decir, las formas de compromiso entre lo que se puede decir y no se puede decir, entre a memoria y el esquecimiento, esas formas de compromiso perante o que no se puede ser colocado a distancia, porque él dice claramente que en esos casos o esquecimiento es imposible, ¿no? ¿Qué esquecimiento? ¿Esquecimiento de qué? Eso es esquecimiento imposible, ¿no? Entonces, mucho más que esquecimiento es a gestão, por eso ele fala o no dito, o a gestão do indecível. A gestão do indecível. Una frase muy interesante. Es decir, que hay una gestão. Hay una gestão. ¿Por qué? Porque o esquecimento é impossível. O esquecimento é impossível. Então, a gestão de que se diz, como se diz, quando se diz, de que maneira se diz, não? E, claro, como acontece essa passagem para o espaço público. En un texto que está publicado en portugués,
no Instituto Marc Chagall, o pintor Marc Chagall, chama-se precisamente A Gestão do Indecível. A Gestão do Indecível. Um interessante texto onde ele trabalha com uma sobrevivente de um campo de concentração. Então, A Gestão do Indecível, um texto publicado na revista, uma revista excelente também, do Instituto Marc Chagall. Una entrevista con Ruth, una sobreviviente de Auschwitz, de Berlín, alemán, con todas las ambigüedades que eso implica. Bueno, se encuentra con esta mujer, Rucci, en 1983. Tiene varias entrevistas durante meses, entrevistas diarias. Ahí más o menos se explica un método, ¿no? Entrevistas de una vez por semana, aproximadamente unas 4 horas. Vean que el negocio, ¿no? 4 horas, mantener una entrevista no es mole, ¿no? Y durante varios meses, porque tiene semanas que ella no quería, tiene semanas, tiene meses que tiene una cosa más frecuente. Y ella, bueno, comienza a lo largo de la entrevista, hablar de diversos temas que tienen a ver con el campo y principalmente qué aconteció cuando salió do campo, cuando volta una memoria do retorno, ¿no? Do retorno a Alemania después do campo, ¿no? Porque, bueno, porque muchas pesquisas son sobre los campos de concentración, mas tiene muy poco sobre qué aconteció después cuando retorna, ¿no? Imaginen una persona retornando, donde fica esa cosa, bueno, son todos cómplices, no son todos cómplices, quiénes son esos caras que están ahí, en fin, una cosa muy limite también el retorno, ¿no? Muchos suicidios. Entonces le dije que está muy atento a la trayectoria de esas memorias en cuanto a cómo aparece el silencio, cuando el discurso emerge y cuando el discurso submerge, ¿no? Cuando el discurso submerge. Entonces ella me una fala muy atenta para cómo aparece el silencio, en qué contexto y en relación a qué cosas, ¿no? En relación a qué cosas. Y llama atención también para el fato que está permanentemente o entrevistado refletiendo sobre su propia identidad, ¿no? Bueno, ¿quién soy ahora? ¿Qué soy ahora? Una reflexión permanente sobre su propia identidad, ¿no? Claro, que eso acontece, yo tengo mucho contacto con las más de Manguinhos, cuyos filhos fueron muertos por violencia de Estado, asesinados por violencia de Estado. Claro, cuando ellas falan sobre eso, claro, siempre bueno, que soy como más perante esa situación limite, ¿no? Entonces, esas entrevistas llevan una reflexión sobre la propia persona, ¿no? Que, por eso hay que estar muy atento de cómo uno escuta eso, cómo se coloca perante eso, y qué efecto, bueno, provoca en sí mismo, além de una atención sobre otro, ¿no? Porque son tipos de fala que sin duda tienen impactos en el pesquisador, ¿no? A no ser que el cara sea de madera, no sé. Mas en cualquier pesquisador eso tiene un impacto muy... Tem personas que son de madera, eso no es nada absolutamente insensible, que es o mesmo hacer una entrevista a un jugador de futebol que hacer una entrevista a víctima de terrorismo de Estado, ¿no? En fin, eso no es nada extraño, ¿no? Acontece. Mas que no es de madera, eso tiene un efecto. Entonces, ¿cómo lidar con esa situación, ¿no? Entonces, voy a tentar ahora trazer un poco... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Puede ser un poco más? Pode sim, a gente tem até 3h30. Espera aí, ¿cómo traigo este negocio ahora aquí?
Ah, no, no, disculpa, es aquí. ¿Entró? ¿Entró texto? No entró. Agora está entrando. ¿Ahora entró? Não, está entrando. Acho que você está conseguindo. Este. Você tem que abrir o texto, que você está compartilhando a sua tela. Es que el texto está aquí y no consigo... No consigo trazer ele. Como poderia fazer para trazer ele? Eu acho que você só precisa abrir ele aí na sua tela, porque Está estava aberto. compartilhando. Está Para aberto. você estava? Para mí ahora está. Espera aí, apresentar agora. Vamos a ver tela inteira, a ver se funciona melhor. Ué, aqui eu vou com tela inteira e não aparece. Acho que agora foi. Não. Vou fazer o seguinte. Eu abri o texto está aqui na frente de minha... Ah, conseguimos, conseguimos. Aí estão vendo o texto? Estamos. Chama-se A Gestão do Indecível? Sim. Ele só está muito pequenininho. Teria como se aumentar? Então, claro, espera aí. Foi? Foi, pronto. Então, são falas bastante duras, mas não tem ninguém criança aqui, não? Não, para vocês verem como, es decir, quando fala de memória subterrânea, tem a ver com este marco, não? Com este marco. Vejam só esta... Claro, vocês veem que são parágrafos dela con comentarios de Pollack, que son estos aquí en letra mayor, ¿no? Entonces ella dice así, ¿están ouvindo? Alô? Alô? A gente está ouvindo senha, porque a gente desligou desculpa, os porque microfones. no estoy viendo vocês. Ela dice, y desde a entrada se escutaba, ¿ves esta nube? Son tus pais que queiman. Escuché isso y nada más. Y efectivamente, a 100 metros de allí se podía ver una grande nube negra, una grande nube pesada, una imagen curiosa, inquietante. Son tus pais que queiman. Eu escuté. Mas compreender não. Eu não compreendi. Após a tatuagem, era necessário se pôr em filas de 5, sempre de 5. Ficamos em pé, lá, com a cabeça raspada, grotescas, eu em uniforme russo. Não se sabia mais o que iria acontecer. Tudo era como um espetáculo de horror incompreensível. Eu me refugiei em uma redoma de vidro. Eu podia ver tudo, escutar tudo em torno de mim, mas eu não compreendia nada. Era provavelmente um tipo de autoproteção. Eu me recusava a compreender, devo repetir. Eu fiquei sentada sobre essa redoma de vidro durante muito tempo, muitíssimo tempo, porque o espírito humano não pode medir o tamanho de uma tal coisa. Bom, esse é o tipo de depoimentos que ele se confronta durante vários meses, durante bastante tempo. E eu queria ler um pouco sobre o retorno, não? Sobre o retorno à Alemanha.
42. Ela diz, após a guerra, as opiniões estavam muito divididas. Uma parte da população estava verdadeiramente chocada pelo que se passou durante esses 12 anos. Eles deslizaram por esses fatos totalmente inconscientes. Outros estavam decepcionados por esse fim pouco glorioso. Se não fosse isso ou aquilo, nós teríamos ganado a guerra. Sim, isso se ouvia ainda muito seguido. E se alguém pudesse lançar um olhar no coração das pessoas, perceberia que muitas delas, no fundo, permaneceram as mesmas. Somente a lei as incomoda. Elas têm medo. Ninguém tem mais a coragem de proclamar abertamente tal opinião. Agora, eu queria chamar também a atenção sobre as falas do próprio Pollack, não? As falas do próprio Pollack. Por quê? Porque é muito difícil na interpretação deste tipo de pesquisas dizer algo que realmente esteja à altura do que o entrevistado esteja falando. Então, quando uno lê Pollack, muitas do que ele fala parecem de uma banalidade, de uma trivialidade incrível, não? Parece uma coisa, bueno, melhor não fala nada, cara. Fecha a boca. Parece isso, de uma trivialidade que é tanta a distância entre a fala do entrevistado e o comentário do entrevistador, que às vezes parece uma coisa totalmente trivial, mas bom, ele tenta de alguma maneira organizar um pouco a fala, não? Eu me diria que chega a interpretar, porque interpretar o quê de tudo isso, não? Mais que interpretar nesse momento, organizar a fala, não? Organizar a fala. Então, confesso a vocês que as falas de Pollack, eu vou ler alguma para vocês sentirem um pouco, está claro, es de una otra orden, ¿no? Una otra orden con relación a fala do entrevistado, ¿no? Vamos a ver aquí si encuentro un punto que tiene marcado aquí en la página 43. Ficar em silêncio sem nada esquecer. Vejam o paradoxo, não? Ficar em silêncio, não, paradoxo não, mas essa relação, não? Ficar em silêncio sem nada esquecer. Em um momento da entrevista, Ruth diz: infelizmente não tive razão quando pensei que eu havia colocado tudo isso no último cantinho do meu cérebro e que todo esse passado estava bem enterrado lá. Desde que nós nos encontramos, eu me dou conta que eu não esqueci nada e que tudo está presente como no momento em que eu vivi. Aí Pollack comenta: um passado que permanece mudo e talvez menos o produto do esquecimento do que de uma gestão da memória segundo as possibilidades de comunicação em algum momento da vida. Essa gestão da memória não rege somente o que é dito em diferentes contextos e em diferentes momentos da vida. A escolha das amistades e do grau de intimidade acordado a esta ou aquela pessoa também fazem parte disso. Nós tentamos agir sobre contextos nos quais nós nos exprimimos, assim como nós modificamos o que nós dizemos em função de variações desses contextos. Deste modo, toda a vida social actual de Ruth pode aparecer ao mesmo tempo como resultado e o reflexo de tal modo de gestão da memória. Sem fé religiosa, ela guardou apenas ligações distantes com a comunidade judaica. Ao contrário, ela frequentava regularmente uma loja maçônica judia, onde muitas das conferências e discussões
tratan de tradiciones culturales. Ela refez ve las relaciones pertenecentes ao meio médico de seu marido e faz parte de um grupo de amigas de sua geração, enfim. Ou seja, que você vê que os comentários, às vezes, claro, não tem a densidade da fala em primeira mão da víctima de terrorismo de Estado, ¿no? Es un otro registro, porque, bueno, estás haciendo comentarios, ¿no? Bom, então temos a gestão do indizível, que me parece um capítulo importante, um texto importante para vocês lerem se tem algum interesse. E eu gostaria fechar, antes de ouvir vocês um pouco se tem alguma pergunta. Bueno, primeiro esse tema. Quando falam de memórias subterrâneas, fiquem atentos, porque a origem do conceito vem desse campo, não? Así que não dá para usar, porque a vezes uno fala, bueno, memórias subterrâneas em contextos dos mais diversos, e alguns até diria meio fora de foco, não? Porque, claro, se pode usar em outros contextos, mas para fazer isso tem que traduzir em termos conceituais a um contexto diferente, porque vem um termo que vem do contexto dos campos de concentração, não? E vem do contexto de vítimas de violência política, em diferentes contextos. Então, se se usa em outros contextos, haveria que fazer um trabalho de tradução no sentido conceitual, porque é subterrânea, porque aí teve uma experiência de vida limite, não? Experiência de vida limite. Tem um equivalente, só um segundinho. Un equivalente de Pollack, no caso argentino, que es este libro que llama Poder y Desaparición, que es de una ex prisionera de un campo de concentración en Buenos Aires, una escuela de mecánica en la Armada, una institución oficial, una institución de Estado, fue presa y torturada, mantida durante mucho tiempo en ese campo de concentración, y él fala sobre los campos de concentración en Argentina, ¿no? Entonces sería algo así como Pollack en América Latina, ¿no? Porque, bueno, Pollack só fala, más en América Latina no faltaron campos de concentración. Entonces, ese es un libro excelente, ella es socióloga, y es interesante también el depoimento de ella, porque es muy diferente de lo que acabamos de oír, porque si você no sabe que ella estuvo presa y torturada en un campo de concentración, na escrita você no diferencia, es una escrita de un sociólogo sobre una experiencia limite del campo de concentración. Claro, você ve que ella sabe mucho sobre ese espacio, mas es una fala un tanto distanciada, una fala de una pesquisadora, o que a veces realmente llama mucha atención, porque ella dice que consiguió escribir sobre esa experiencia colocándose como pesquisadora, si no, no habría sido posible. Y no, claro, tem milhares de otras, y por eso voy al último punto, que son las testimonias. Claro, o testimonio de aquel que vivió en carne propia aquello, ¿no? Él vivió en carne propia. En todo propio Pollack, en otros textos, principalmente en un libro que fue traducido en español, Memoria, Olvido y Silencio, un texto que está disponible en internet, está traducido en español. Él diferencia, y eso es también interesante para la gente porque existen diversos tipos de testimonios, ¿no? Existen diversas formas
de entrar en contacto con un testimonio de cualquier cosa, ¿no? Testimonio a pessoa que vive una experiencia. Entonces, en el caso de testimonios en situaciones limites, en este caso en campo de concentración, él la diferencia. Dice, bueno, por un lado tenemos el testimonio perante un tribunal de justicia. O sea, perante una causa jurídica, ¿no? Se abre una causa, que, bueno, en el caso de Argentina existieron muchas, en otros países también existieron, en Brasil existieron algunas, se abre una causa, entonces quien escuta es un juiz. Entonces, a pessoa está falando perante un juiz, que, claro, segue o ordenamento da justiça, não? Segue o ordenamento dos critérios de escuta do pessoal da justiça, que há uns dias ouvi, porque estava realmente interessado, nunca tinha ouvido na internet o depoimento dessa menina que foi estuprada, no sé si de Mariana Franco, ¿es? Mariana Franco. Nunca tiene oído un depoimento en la justicia. Así, de una manera así. Todo depoimento está grabado y está disponible en internet. Ahí ustedes ven, claro, no es decir, a escuta do pessoal da justicia es una escuta muy pautada en normas, en criterios jurídicos, ¿no? Si tiene prueba, si no tiene prueba. Y o propio, imaginen, una víctima de un campo de concentración, ni todo lo que él dice, él sabe que interesa al juiz. Inclusive, tengo un trabajo que es interesante sobre, si ustedes quisieran, puedo pasar, sobre los depoimentos en Argentina en el primer momento, en Nunca Más, ¿no? En Nunca Más, cuando los primeros depoimentos perante la justicia. Ninguém falaba, por ejemplo, que era militante, que tiene sido militante de un partido, de una organización política. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene un criterio que lo que tiene acontecido tiene sido una guerra entre a Fuerzas Armadas y a guerrilla armada. Entonces, estaban en pie de igualdad unos y otros. Ese era el concepto en aquel momento, concepto que después fue totalmente banido porque cuando acontece el golpe estaban totalmente derrotados los grupos guerrilleros, ¿no? Totalmente derrotados. Entonces, a los campos de concentración y la tortura acontecieron en situaciones totalmente asimétricas, no era una guerra de igual a igual, tenían sido derrotados totalmente. Entonces, en ese momento, para la justicia no tenía mucho interés en saber si ellos eran militantes o no militantes. Más tiempo después, cuando las mismas personas van a declarar, porque declaran unas cientos de veces, muchas veces, son convocados, declaran, son muchas veces. En cierto momento comienzan a declarar, mucho por lo contrario, comienzan a hacer énfasis en su militancia política. Ustedes ven que las condiciones, como dice Pollack, las condiciones mudaron, las condiciones políticas para esos discursos mudaron, y también muda los propios posicionamientos subjetivos de las víctimas, ¿no? Los propios posicionamientos de las víctimas. Y ahí, claro, ahí colabora equipes clínicas, y aquí en Brasil tenemos una equipe clínica muy importante que llamóse Clínica dos Testimonios, equipes clínicas que trabajan más en términos de reparación psicológica a las víctimas aquí en Brasil. En Argentina fue acompañamiento para las personas que irían a declarar, porque la persona está en una situación de fragilidad, o juiz puede ser cualquier juiz, ¿no? Hay juiz de todo tipo. Y la escuta es una escuta que tendría que ser muy fechada en los criterios jurídicos, como ya hablamos. Entonces, en ese sentido, el testimonio no marco jurídico tiene características muy singulares. No es cualquier testimonio. Y a pesar que testimonio en marcos jurídicos, ten conciencia de esos criterios de digamos, qué cosas ni vale la pena hablar y qué cosas
contribuyen. ¿Por qué? Porque la cuestión ¿cuál es? Es a pena para quien cometió crimen. Entonces, digamos, es una fala que está orientada a ese objetivo. Quien cometió crimen tiene que ser penalizado. Por tanto, una fala que sustenta ese depoimento, ¿no? Y que el propio Pollack utilizó muchos depoimentos de víctimas en tribunales de justicia. Muchos depoimentos. Otro tipo de depoimento es el depoimento histórico, o testimonio político que, claro, ele faz questão de se colocar-se como militante de uma organização. Então, por exemplo, no caso de Pollack, são os militantes do Partido Comunista e os militantes da resistência, as militantes, ¿no? Porque entrevistou mulheres, donde elas claramente falam, fundamentalmente, sobre as redes de solidariedade dos militantes dentro dos campos do Partido Comunista y as redes de resistencia que fueron las que más soportaron los campos de concentración. También vale la pena llamar la atención sobre eso, que fueron depoimentos donde a pessoa en singular, yo diría, pasa a un cierto segundo plano y las coloca en el primer plano o tema dos grupos, ¿no? O temas dos grupos, cómo operaban los grupos, cómo operaban los militantes del Partido Comunista dentro de los campos, qué tipo de relaciones se establecían entre ellos, o sea, una fala no tanto propia la situación de no campo, sino cómo o grupo consiguió superar a situación do campo de concentración. Después, un otro tipo de relato que Pollack también usa, que son los relatos biográficos. O sea, Pessoa ya no está más no campo y decide hacer un relato biográfico o autobiográfico, ¿no? De biográfico de alguna pessoa o autobiográfico, como caso, por ejemplo, de Primo Levi, una obra fundamental para a memória social. Si ustedes no leyeron, tomen coraje porque vale la pena, una obra, digamos así, insuperable, donde tiene momentos biográficos y momentos autobiográficos, ¿no? Momentos biográficos de pessoas, de situaciones. Y el propio Pollack dice que, bueno, él estudió en profundidad 25 escritos biográficos y autobiográficos de mujeres en campos de concentración. Y ahí observa, claro, que quien escribe un relato de ese tipo son las personas que tienen un nivel de educación más alto, ¿no? Formadas o nivel de educación más alto. Y llama atención para dos cosas en ese tipo de relatos. Él dice, estar alerta con una cierta ingenuidad do relato oral. A veces a pessoa toma como evidente alguna cosa que no parece tan evidente, porque no consigue ver o todo, o desde una posición política determinada. Y ahí, claro, llama atención sobre la necesidad de interpretar ese material. Es decir, que no es un material que pueda ser usado de primera mano como un relato, digamos así, evidente por sí mismo. Sí, precisa un trabajo de interpretación y de intermediación, en el sentido de que muchos de esos relatos pasan por instituciones que ejercen un cierto control, no en un sentido ruin, en un sentido a veces sí, de asociaciones de sobrevivientes, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso. Os cuales asociaciones de sobrevivientes, claro, tienen una cierta control sobre qué se dice, ¿no? Por varias razones. Primeramente, para evitar el negacionismo, y también para tener una cierta función sobre, bueno, qué mensaje se quiere pasar.
porque no es una fala, digamos así, absolutamente sin consecuencias políticas, no tiene consecuencias políticas, por tanto, es ese lugar que ocupan las asociaciones diversas de sobrevivientes, de representantes, que tienen incidencia sobre os que hacen las declaraciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso argentino, claro que las Madres de Plaza de Mayo o a Voz de Plaza de Mayo tienen una capacidad de un cierto filtro sobre lo que se dice. Mas no un cierto filtro para punitivo, digamos así, a veces hasta punitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un discurso público, y en espacio público você no puede falar cualquier cosa. No, eso tiene efectos, tiene desdobramentos, tiene consecuencias. Entonces, ¿qué se fala, la manera que se fala, cómo se fala, cuándo se fala? Entonces, ese lugar que ocupan esas instituciones. Y por último, los escritos, que no ten pocos, los escritos literarios sobre las situaciones limite, que ten muchos, no caso dos campos, por ejemplo, el caso de Primo Levi, es una escrita muy particular, ¿no? Porque está en el limite de lo literario, con lo documental, con lo jurídico, es un escrito que va elevando los límites de las escritas de género, por eso yo que vale la pena, claro, es una obra muy grande, mas no precisa leer todo, leer por lo menos uno, dos, 3, 4 volúmenes que Primo Levi escribió, ¿no? Para ustedes verán ese deslocamiento de géneros, ¿no? Usted ya no consigue distinguir si esa cosa es romanceada, es literaria, si es realmente documentario, textual, ¿no? Es un limite, es una cosa muy particular. Dos literarios sobre campos también tem muchos, esa pessoa que dice, bom, eu só consigo escrever sobre acontecido se eu faço um romance. Y él cita el caso, y aquí estoy concluyendo, de Charlotte Dalbo, una romancista que vivió, que estuvo en un campo, tuvo la experiencia de un campo, después ella se suicida, después de haber escrito esa obra, ¿no? Y ella dice frases que yo separé que achei bastante interesantes para o motivo de nuestro encontro hoy. Es lo siguiente: eu não estou segura de que aquilo que escrevi seja verdadeiro, mas estou segura que é verídico, ¿no? Entre o verdadeiro e o verídico, ¿no? Interessante essa. E ele escreve muito aí sobre as tensões no cotidiano do campo. Porque, bueno, estava muito tempo no campo. Então, como era esse cotidiano do campo, ¿no? Pessoas que estavam grávidas, mulheres que estavam grávidas, mulheres que tenían lenguas que no conseguían hablar entre ellas, amistades de largo tiempo que de un momento para otro desaparecen. Es decir, ¿cómo saber cuando la persona va a ir para cámara de gas o no va a ir para cámara de gas? Es todo o cotidiano de ese campo, ¿no? Y otra frase que ayer que también es significativo, que va muito além disso, claro, que diz o seguinte: esquecer e lembrar não depende de nosso desejo. Esquecer e lembrar não depende de nosso desejo. Claro, que tem uma lembrança consciente, bueno, que aconteceu, que fiz ontem, não? A vezes a gente nem lembra que fiz ontem. Porque, bueno, na pandemia, neste estado así de reclusão, parece que sempre a gente está fazendo a mesma coisa, não? Os dias estão tendo uma continuidade que a gente, talvez, nem se para pensar que fez ontem, porque parece que todos os dias faz a mesma coisa. Mas, em esses casos, esquecer e lembrar não depende do desejo, não? De esquecer ou lembrar. Bueno, esquecer claramente não depende do desejo, não? Bueno, entonces voy a esquecer eso que es muy ruido. No es así que funciona. ¿Sí? O esquecimiento no depende del deseo de esquecer. Bueno, entonces no lembro más de você, que me fez tanto mal. No es así que funciona.
é muito provável que por você falar isso apareça de uma forma cada vez mais dura, não? Não quero esquecer porque você me fez muito mal, essa imagem vai aparecer redobrada, talvez. E a lembrança também não depende muito do nosso desejo, não? Você a vezes lembra de coisas por acontecimentos, por associações e tal, que também não depende da vontade de lembrar. Por isso, ela diz que nosso silêncio, nosso esquecimento, nossa lembrança, meio que não depende de nós, fala esta escritora, não? Então, es decir, en psicoanálisis se fala muito dessa coisa do sujeito barrado, não? Es decir, o sujeito não está inteiro como um absoluto. O sujeito está partido desde que nasce. Então, essa partição do sujeito desde que nasce, principalmente porque tem uma língua, e aqui está, temos aqui o honor de ter a professor Luiz Paulo, que vem da área de linguagem, que pode falar muito disso, não? É decir, nascemos em uma língua e temos que interpretar o que significa isso, não estar em uma língua, não? E uma característica, dirán os psicoanalistas, de estar em uma língua é esse fato de sermos sujeitos partidos, não? Partidos pela língua, por uma língua que não é só real, não? Onde que está o real? Si todo está intermediado por uma língua materna, uma língua que vamos adquirindo, e mais nos casos nossos que não falamos a língua materna, como em meu caso, onde há vários quebres, não? Que também tem a ver com falar uma língua que não é a língua materna. Bom, esse é outro tema que vamos ter tempo aí com o professor Luiz Paulo de conversar sobre isso. Mas o que diz, finalizando, o Charlotte Dalbo, é que, bom, o que fica para um sobrevivente, não? Nesse caso? Fica incorporar uma política de não esquecimento. Así que una política de no esquecimiento, ahí sí que es consciente. Porque es una política de no esquecimiento, o sea, no es una cosa aleatoriamente, voy a lembrar, voy a esquecer, no. Voy a entrar en una política de no esquecimiento, o que significa, que es un tema que yo trabajo también, o que significa, no está muy claro o que significa eso para Pollack, mas para nosotros significa uma intervenção no espaço público para não esquecer, não? Então, todos os grupos de memória, todos os grupos da memória política que estão no campo político participam de uma política de não esquecimento. Por exemplo, as mães de Manguinhos, não? As mães da Maré. São um grupo de política de não esquecimento. O sea que si no tem un grupo, si no tem agenciamientos, ¿no? Agenciamientos políticos de no esquecimiento, tem no esquecimiento. Un esquecimiento que se da, porque bueno, lo acontecido va pasando tiempo, y tem políticas de esquecimiento, sin duda. Tem políticas de esquecimiento. Es decir, que ahí que entramos en lo que otros autores van a llamar de batallas de la memoria, ¿no? Batallas de la memoria. O sea que no campo da memoria política no estamos ao arbítrio da psique individual. No estamos ao arbítrio da psique individual. Donde, bueno, si o fato aconteceu faz muito tempo, tem bastantes chances de eu esquecer, ¿no? Es decir, eu me esqueço, por exemplo, muito pouco de quando eu tinha 15 anos. Talvez algunos se lembren un poco más, ¿no? Mas cuando pasa el tiempo, el registro se torna más improbable, ¿no? Menos delimitado en sus fronteras, en su particularidad. Mas eso no acontece en la memoria política, porque ahí acontece políticas de memoria y políticas de esquecimiento, ¿no? Políticas de esquecimiento. Es importante, por ejemplo, ahora, en la pandemia, una política de memoria sobre la pandemia. ¿Qué aconteció en la pandemia?
porque senão daqui a um tempo vai vigorar uma política de esquecimento da pandemia, sem dúvida, já está vigorando. É decir, esta suposta normalidade é uma política de esquecimento. E claro, digamos, esto no de alguna manera, ninguém sale impune, digamos. Bom, por aqui eu paro. Aí gostaria de ouvir alguma pergunta, alguma colocação sobre um autor, sem dúvida, que muito presente na memória política, nos cursos de memória, muito mais nessas fronteiras de memória e política, ¿no? Muito mais presente Pollack, principalmente por estos casos de memoria subterránea, que es por esos casos de los testimonios, y pelo fato de él trabajar en esa cuestión de las situaciones limite, ¿no? Queria agradecer o Javier, né? Achei a aula ótima. Eu tenho várias questões aqui. Vamos lá, temos tempo ainda. Vou começar com alguma. Eu acho que na contemporaneidade a gente tem uma luta assim entre a política do esquecimento e a política da memória, né? Que me dá a impressão que, em relação ao governo também, a gente tem umas diferenças. Um governo, como a gente está passando por um governo mais autoritário, a gente tem uma política do esquecimento muito grande e da negação também. Não existiu o Holocausto, não existiu escravidão, sabe? E, por outro lado, tem um crescimento muito grande vindo, querendo lembrar. Não, existiu, a gente tem que lembrar, a gente não pode deixar esquecer, a gente não pode esquecer a ditadura, né? Então, a isso se relaciona, eu estava aqui pensando que você também falou da sua linha de pesquisa, né? De como identificar a memória oficial, né, na contemporaneidade. Então, a gente, no meio dessa luta política entre o esquecimento e a memória, né, como é que disso a gente consegue criar uma memória oficial? Ou se na contemporaneidade ela não é criada e a gente vai ter sempre esse cabo de guerra? Essa é uma boa pergunta. Eu diria que não existe política de memória e de esquecimento genérica, não? Es decir, que las políticas de memoria y esquecimiento siempre son muy específicas. Es decir, grupos de memoria de tal cosa, de tal otra cosa. Es decir, no existe ningún grupo de memoria en absoluto. No existe memoria en absoluto. O es la memoria de escravidón, o esa memoria del holocausto, o esa memoria del terrorismo de Estado, o esa memoria de las crianças da Cari, o esa memoria das víctimas da Maré, o esa memoria, la memoria siempre tiene que ver con un grupo específico, ¿no? Y también las políticas de esquecimiento no son genéricas. Las políticas de esquecimiento son también de eventos específicos. Entonces, tal vez yo diría, a memoria oficial tiene a ver con a gestão de memórias do Estado ou do governo, porque do Estado não é o mesmo que do governo, sobre fatos específicos. Sobre fatos específicos. Por ejemplo, banir a história africana das escolas é uma forma de política de esquecimento. É uma forma de política de esquecimento evidente, não? Evidente. Entonces você ve, no es una cosa así, bueno, acabar con la memoria. ¿La memoria de qué? No es memoria, es memoria de ese fato, de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, yo diría que la memoria oficial aparece en las políticas orientadas a acontecimientos singulares. Y también, claro, en esos grupos son militantes de memoria, No son personas que, digamos, eventualmente falan sobre eso. No, son los militantes. Sí. Por ejemplo, en el campo de derechos humanos, grande parte son militantes de la memoria.
porque a política de direitos humanos na América Latina tem a ver muito com a ditadura, não? Então são militantes da memória. Os militantes de direitos humanos são militantes da memória. Por quê? Porque sobre o passado recente. O passado recente e as consequências desse passado no recente. Então não existe, digamos assim, militantes da memória em abstracto. São militantes da memória de acontecimentos, não? De acontecimentos. Javier, boa tarde. Agradecer também essa exposição maravilhosa aí do Pollack. E eu gostei muito, eu quero fazer uma consideração de um momento da sua fala em que você diz, mais ou menos assim, não dá para a gente trabalhar com essa categoria memória subterrânea, dividindo o que está dentro do Estado e o que está fora do Estado. Eu gostei muito dessa consideração e fiquei pensando o seguinte, eu tenho uma atuação no campo dos arquivos e me lembrei, por exemplo, que no início do governo da Dilma, ela herda um ministro da Defesa do governo do Lula e ali se estabeleceu assim, um choque e ele é dentro do Estado. A gente percebe ele dentro do Estado, não só no sentido desse Estado que tem ali um governo mais orientado dentro de uma certa direção, mas dentro do Estado também dentro da classe política. Mas o que acontece? Você tem o Nelson Jobim como porta-voz de uma perspectiva de não vamos revisar nosso pacto de esquecimento sobre as violações de direitos humanos no período de 64 e 85, ele é porta-voz disso, ele é porta-voz dos quartéis. E a Dilma, ela tem uma plataforma que é de revisar isso e, enfim, a exemplo de alguns debates na esfera pública de outros países e inclusive, é nesse contexto que tem a emergência do projeto de Comissão da Verdade, do projeto Memórias Reveladas. E eu acho interessante, então, na sua fala, o quanto é útil a gente não ser ingênuo de pensar que essa memória subterrânea está na sociedade civil e não está dentro do Estado. Ela encontra dentro do Estado caminhos e, em alguns momentos, em certas condições, a gente percebe esse embate. E eu também queria ilustrar com uma outra situação muito curiosa. Em 2018, no início do atual governo, o Arquivo Nacional é ligado ao Ministério da Justiça. Então, o ministro da Justiça foi conhecer esse órgão dele. E aí, nesse momento, você tem no corpo técnico uma seleção de documentos audiovisuais para serem mostrados que tem a ver com prisões onde crianças estão com mulheres, tem a ver com, enfim, entrevistas de personagens da esquerda nos anos 70, do Lula, e aí você tem uma interdição. Não, esse tipo de do Arquivo Nacional não pode ser mostrado neste momento. E aí você tem disso, e você tem, por parte de um horizonte ideológico de um governo, a interdição disso. Assim, isso tudo dentro do Estado. Isso que eu queria chamar a atenção, que para mim é rico, na direção do que você comentava. Não, é verdade, Gisele, porque quando Pollack escreve, ele coloca, em princípio, bueno, que os grupos excluídos ou minorias seriam sociedade civil e memória oficial, claro, o Estado, ¿no? Es como si toda memória subterrânea estaria do lado de grupos da sociedade civil. E como você bem lembra, essa disputa pode estar no interior do Estado, ¿no? Pode estar no interior do Estado, e inclusive o inverso. Puede ser o Estado que movilice memorias subterráneas que hasta ese momento tienen permanecido subterráneas, ¿no? O sea que o lugar do Estado, principalmente en América Latina, porque pensemos que, bueno, que Pollack tiene claro, Europa,
la cabeza, Francia como referencia, ¿no? Mas si pensamos, por ejemplo, en América Latina, claro, si bien que o Estado, después de Nuremberg, después del Holocausto, tiene un papel en Alemania también, tiene un papel de colocar esas memorias subterráneas para aparecer, ¿no? Tal es así que en Alemania, en las escuelas, o ensino de ese periodo es fortísimo, ¿no? Ten disciplinas que tratan del Holocausto, ten disciplinas que tratan, es decir, antinegacionismo na educação na Alemanha é um tema muito presente, não? Muito presente na atualidade, até na atualidade. Mas, claro, e o inverso, não? Batalhas dentro do Estado e o inverso, o Estado estimulando memórias subterrâneas, não? Memórias subterrâneas. O o Estado inibindo memórias subterrâneas. Es decir, as situações podem ser realmente muito cruzadas nesse sentido, não? Como você bem fala, o tema dos arquivos siempre fue un tema, pelo menos aquí en Brasil, de debate bastante fuerte, ¿no? Si abre los archivos, no abre los archivos. Inclusive en la época de Fernando Henrique, cuando ella moraba aquí, tiene un debate también muy fuerte, ¿no? Si se abren los archivos, si no se abren los archivos, qué archivos se abren, los archivos, inclusive de Estados Unidos, si se abren, si no se abren, si llegan. En fin, toda un debate sobre eso que con memorias reveladas se asentó un poco más, ¿no? Y que hoy continúan fechados, ¿no? Muchos archivos continúan fechados. Entonces es un tema interesante, ¿no? Ese subterráneo no es solo sociedad civil, ¿no? Inclusive actores do Estado que comienzan a falar. Actores que eran do Estado que comienzan a falar. Eso también son memorias, digamos, memorias do Estado, memorias subterráneas, sería algo así, dentro del propio Estado, ¿no? Claro, esa dimensión do subterráneo también tiene otras, digamos, otros desdobramientos aquí en América Latina, porque aquí son dos porões, ¿no? Entonces también lo subterráneo también remite a esa dimensión dos porões, ¿no? Que también son subterráneos, ¿no? Ninguém sabe que están ahí, son porões, por eso son porões. En fin, ese tema subterráneo, acho que tem muito para ser dito ainda, ¿no? Y como he comentado un poco, o subterráneo, memoria subterránea en Pollack, como conceito, no tiene un trabajo así muy fino, ¿no? Es un poco más descriptivo de una situación en la cual se confronta con otra cosa, en este caso una memoria oficial.